Olá, gente, como é que vocês estão? Então vamos lá para a nossa terceira aula de microbiologia e parasitologia. E dessa vez a gente vai falar apenas de parasitologia, tá bom? Ou seja, o que é parasitologia? Eu vou estar me referindo basicamente às doenças parasitárias, que são aqueles seres, basicamente, que precisam de um outro indivíduo para conseguir realizar o ciclo de vida. Ou seja, aquele indivíduo, ele precisa de um outro indivíduo para que ele consiga realizar o ciclo ecológico. Ele vai se aproveitar das vivências, do alimento, de tudo que um outro indivíduo tem para conseguir realizar todo o seu ciclo, tá bom? Quando eu me refiro à parasitologia, eu vou estar me referindo a vários indivíduos de diversos tipos e características. Então, eu vou falar de protozoários, vou falar de proteumintos, vou falar de artrópodes, e a gente precisa começar a falar, né? De fato. A primeira doença que a gente vai falar vai ser de um protozoário. A primeira doença são as leishmanias, tá bom? A gente vai falar de duas leishmanioses. A leishmaniose visceral e a tegumentar. Meninos, quando eu me refiro à leishmaniose, eu vou estar me referindo a uma doença causada por um mosquito da subfamília Flebotomyia, e a gente pode chamar esse mosquito de flebotomínio. Esse mosquito, ele basicamente é responsável por infectar o indivíduo através da picada, e aí a gente vai entender um pouquinho a diferença de cada um deles e as características e diferenças entre esses dois tipos principais de leishmaniose, tá bom? A gente tem a leishmaniose cutânea, que é a que vai ocasionar feridas na pele. Essa é bem comum. E aí, quando eu me refiro à pele, eu vou estar me referindo a todos os outros componentes dela e mucosas também. Tem a leishmaniose mucocutânea, que são aquela que leva a destruição parcial ou total das mucosas. A leishmaniose mucocutânea está geralmente totalmente inserida na cutânea. E a leishmaniose visceral, que é a que a gente vai chamar de calazar também, tá bom? Então, vamos começar a estudar um pouquinho, e aí eu prefiro que vocês comecem essa aula com um caderninho na mão. A gente vai falar de muitos termos que talvez vocês não tenham estudado ainda. E aí vocês vão aproveitando e fazendo as anotações de vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da leishmaniose tegumentar americana. Então, se eu falo de tegumento, eu falo de pele. E aí, o que é essa pele, né? A pele, e aí eu vou me referir a toda a constituição de pele do indivíduo de tegumento, inclusive as mucosas. A leishmaniose tegumentar americana, ela é uma enfermidade polimórfica, porque ela acaba direcionando os sinais e sintomas para diferentes tecidos, tipos de tecidos, e ela vai causar danos na pele e nas mucosas. A pele todo mundo conhece. E o que são mucosas? Mucosa é a constituição de algumas portas de entrada, digamos assim, do nosso corpo. Por exemplo, dentro da minha boca, eu tenho a mucosa oral. Na vagina, tem a mucosa vaginal. No ânus, tem a mucosa anal, tá bom? Então, essa porção de pele mais fina e, consequentemente, mais fácil de ser destruída. Ela vai causar lesões ulcerosas e indolores. O que é uma úlcera? Uma úlcera é uma abertura, é uma descontinuidade de pele. Ela geralmente começa com uma borda arredondada, mas isso não quer dizer que ela vai ter sempre uma borda arredondada, tá bom? Elas podem ser únicas ou múltiplas, uma ou mais feridas, de forma difusa. Essas lesões, como eu falei para vocês, elas são cutâneo-mucosas, ou seja, elas vão aparecer na pele ou nas mucosas, elas vão afetar as regiões mucofaríngeas, da boca e da faringe, e embora a maior parte das lesões elas comecem na pele, tá bom? Então vamos lá. O agente etiológico. O agente etiológico é o parásito do gênero Leishmania ross, que é transmitido pelo flebotomínio. O hospedeiro, a maioria dos animais mamíferos pode ser hospedeiro da leishmaniose tegumentar americana. O homem é um dos principais, tá bom? A profilaxia. Como é que eu evito essa doença de acontecer? Então, se é transmitido por um mosquito, pela picada de um mosquito, eu vou buscar formas
que eu tenha de evitar o contato com esse mosquito. Então, eu vou buscar a proteção individual através de repelente, tela nas janelas, mosquiteiro, inseticida, tá bom? Tudo e qualquer ação que possa evitar o contato com esse mosquito é eficaz. E o tratamento ele é feito basicamente com a medicação chamada de glucantina, é um antimonial. Como é que acontece o ciclo? O que é o ciclo? É como esse indivíduo pode ser infectado pelo mosquito. Então, vamos lá. O mosquito, ele está infectado porque ele já picou alguém ou algum animal. Vocês lembram que eu falei dos mamíferos lá atrás? Por exemplo, quem que pode ser transmissor? Os roedores, como tatu, tamanduá, preguiça, gambá, cachorro, macaco, enfim. E o homem. Então, esse mosquito já contaminado, ele vai injetar, vai picar o homem e vai acabar injetando basicamente novos agentes causadores da doença. E aí existem formas desse agente causador da doença. Por exemplo, na leishmaniose tegumentar americana, quando o mosquito pica o homem, quando o flebotomínio pica o homem, ele vai injetar um negocinho que a gente chama de fase promastigota. É como se fossem as larvas do causador da leishmaniose, tá bom? E aí elas vão crescer, se desenvolverem dentro do homem, porque lembra que eu falei para vocês que ela precisa de um agente hospedeiro e só vai conseguir realizar o seu ciclo dentro desse hospedeiro. Então, nesse caso, eu vou estar me referindo ao homem. E aí essa promastigota vai virar uma mastigota, que é quase como se fosse a fase adulta, já não é mais uma larva, é uma fase adulta. E aí um outro mosquito vem e pica esse homem. Ele faz o repasto sanguíneo. O que é esse repasto? É quando ele pica o homem. E aí, basicamente, esse homem vai ser causador da transmissão e do adoecimento desse mosquito. Basicamente, o flebotomínio um novo flebotomínio vai picar esse homem e vai se infectar, tá bom? E aí, dentro do mosquito, vai passar a ser a fase amastigota, que é como se fosse uma fase, como se fosse a fase adulta, né? Que vai se multiplicar dentro do mosquito, vai desenvolver a fase promastigota, e aí quando esse mosquito for picar um outro homem, ele vai começar o ciclo de novo. E aqui são as feridas que eu falei para vocês, lembram que são ulcerosas? Geralmente elas são arredondadas, as úlceras elas são arredondadas e elas são comumente indolores, elas não doem. Por isso que comumente o indivíduo acaba deixando para lá e não busca tratamento, porque não incomoda, né? Não dói. Vamos lá continuar, né? A próxima doença é a leishmaniose visceral canina. É a mais comum, que a gente também conhece como calazar, tá bom? A leishmaniose visceral calazar é uma infecção generalizada que acaba trazendo características como febre. E aí o primeiro termo que talvez vocês não conheçam, que é hepatoesplenomegalia. Toda vez que eu falar de hepato, eu tô falando de fígado. Toda vez que eu falar de espleno, eu tô falando de baço. Toda vez que eu falar de megalia, eu tô falando de um aumento de algum órgão, tá bom? Então, o que é hepatoesplenomegalia? É o aumento do fígado e do baço. Linfadenopatia, ou seja, vai ter uma inflamação, um adoecimento das células responsáveis por produzirem células brancas ou glóbulos brancos, que são os glóbulos de proteção. Anemia com leucopenia. Anemia é a destruição de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela transmissão de oxigênio através do meu corpo, que são os glóbulos vermelhos. E com leucopenia, ou seja, lembra da linfadenopatia, que é a destruição desses glóbulos brancos, que são os glóbulos, as células de defesa? A leucopenia é a destruição, a diminuição, na verdade, desses glóbulos brancos circulantes, ou leucócitos. Edema, que é um inchaço, geralmente em membros inferiores, mas pode acontecer em diversos órgãos, e estado de debilidade progressivo, que a gente pode chamar de caquexia também, tá bom? Levando ao paciente a óbito se não for submetido a tratamento específico. O agente causador
é a Leishmania chagas. O ciclo ele é do tipo heteroxeno. O que quer dizer isso? É igual o ciclo da leishmaniose tegumentar americana. Ela acontece tanto no hospedeiro quanto no vetor. Ou seja, acontece tanto no mosquito quanto no homem. E nesse caso no cachorro também. O reservatório comumente são os cães domésticos, que são considerados a principal via da cadeia epidemiológica de transmissão do calazar. O vetor é o do Lutzomia longipalpis, que é um mosquito também. Como é que eu evito? O que é a profilaxia da leishmaniose visceral canina? O tratamento em todos os casos humanos, porque se eu trato o indivíduo doente, ele não vai conseguir transmitir para outros indivíduos através da picada. Vocês lembram que eu falei agora há pouco do ciclo? Que o mosquito transmite a doença para um homem e aí esse homem vai acabar sendo um parasita, um hospedeiro adequado, e aí um mosquito que não está contaminado vem, pica esse homem, se contamina e aí vai conseguir contaminar um outro homem. Então, se eu trato todos os casos doentes, esse homem não vai conseguir ser um vetor de tratamento. Entende? A eliminação dos cães infectados, geralmente, para o calazar, o homem é feito o tratamento e para o cão deve ser feito o sacrifício. O combate ao vetor, e aí a gente vai buscar aquelas formas de, por ser um mosquito, usar repelente, batatelas, uso de mosquiteiros, enfim. E a vacinação dos animais. O diagnóstico geralmente é clínico, através da avaliação de sinais e sintomas, como, por exemplo, se esse paciente tem febre baixa recorrente, tem envolvimento linfático através da presença de edema, esplenomegalia, caquexia, que é aquela debilidade que vai acontecendo ao longo do tempo, combinado com o histórico da situação epidemiológica do local. Por exemplo, o homem tem tudo isso, e naquele lugar comumente tem casos de leishmaniose visceral, então possivelmente ele está evoluindo para calazar, tá ok? Esse é o agente responsável, Lutzomia longipalpis, que é o agente causador, o mosquito que é responsável por transmitir o calazar, e esse é um animal infectado. Geralmente ele fica com os pelos caídos, emagrecido, essa aparência de cão doente. Geralmente a orientação é o sacrifício, tá bom? A próxima doença é a doença de Chagas. Aposto que vocês muito possivelmente já ouviram falar da doença de Chagas. Aqui a gente vai introduzir alguns termos que vocês precisam conhecer, meninos. Lembrando que essa aula está toda tirada do material que eu enviei para vocês, tá bom? Da apostila. O agente etiológico principal agente causador é o Trypanosoma cruzi. O ciclo ele é heteroxênico, ou seja, ele acontece tanto no barbeiro, que é o responsável pela transmissão da doença, quanto no homem. O barbeiro ele acaba sendo infectado por triatominhos. Esses triatominhos vivem dentro do barbeiro. E aí uma coisa interessante, diferente dos outros animais, dos outros parasitas, dos outros vetores que transmitem outras doenças parasitológicas, a forma de transmissão da doença de Chagas é pelas fezes do barbeiro. Como assim? Todo mosquito, quando ele pica, ele faz reparto sanguíneo. E ele acaba introduzindo o agente causador da doença quando ele pica. O barbeiro não. O barbeiro, uma das principais formas que é durante a picada, quando ele pica, ele defeca na pele do indivíduo. E aí, quando um inseto te pica, algum animal te pica, a tua primeira ideia é coçar, né? Quando você coça, você acaba fazendo com que essas fezes entrem em contato com o local da picada. E, consequentemente, esse local vai ser responsável pelo adoecimento desse indivíduo, tá bom? A transmissão ela é feita pelo vetor, que é o barbeiro, pela transfusão sanguínea. Hoje em dia é muito incomum terem casos de transfusão sanguínea. A transmissão congênita, que é quando a mãe passa para o filho. E acidentes de laboratório. É muito comum também, gente, a gente precisa falar disso. Os barbeiros, eles se encontram principalmente em cana-de-açúcar, em cachos de açaí e nas casas de pau a pique, aquelas casas de barro que são cheias de reentrâncias. Então, esses barbeiros, eles acabam procurando esses locais para, enfim, viverem, depositarem os ovos. Dessa forma, quando, por exemplo, você acaba tomando um suco de cana-de-açúcar, não é isso, estou tentando lembrar o nome.
quando você toma um... Gente, eu esqueci o nome do negócio que a gente faz com a cana-de-açúcar. Caldo de cana. Então, quando você toma caldo de cana, a cana ela é moída, né? Naquela prensa. E aí, se tiver presença de barbeiro naquela cana, o barbeiro também acaba sendo moído no moedor de cana-de-açúcar. A mesma coisa para o açaí. Quando o açaí é colhido, ele acaba sendo moído e aí triturado. Se o barbeiro estiver presente naquele açaí, ele também vai ser triturado. Dessa forma, causando o adoecimento do indivíduo, que ele vai ser triturado junto com a cana ou com o açaí, tá bom? Então, quando vocês procurarem, forem tomar caldo de cana, essas coisas, procurem um local com boa procedência. E como é que é a patogenia? Como é que é o adoecimento por doença de Chagas? A primeira coisa que a gente precisa lembrar quando fala em doença de Chagas é cardiomegalia. O que é a cardiomegalia? É o aumento do coração. Os triatomíneos eles vão acabar parando no coração, causando o aumento do coração. Quando o coração aumenta, ele perde a excitabilidade. O coração ele é um músculo que ele precisa contrair e relaxar com frequência. Se ele se torna muito grande, ele acaba perdendo a excitabilidade, como por exemplo um balão. Quando você enche o balão, aquele balão ele vai ficar grande, mas ele vai acabar perdendo a elasticidade de alguma forma, tanto que com o tempo ele estoura, né? A elasticidade dele vai se perdendo. A mesma coisa acontece com o coração. A cardiomegalia de pacientes com doença de Chagas, o coração vai perdendo a excitabilidade. Dessa forma, o paciente ele pode evoluir para um infarto ou outros problemas cardiovasculares. Cerca de 75% das cirurgias de marca-passo realizadas em Teresina são por causa da doença de Chagas. O coração ele vai perdendo a excitabilidade, vai ficando mais fraco. E aí ele, consequentemente, não vai conseguir bater. E o marca-passo vai ser colocado para que esse coração consiga bater no ritmo e esse paciente não morra, tá bom? Na fase aguda, ela pode ser sintomática ou assintomática. Quando ela é sintomática, quando ela tem sintomas, ela vai ter febre, edema, local generalizado, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, esplenomegalia, que é o... Desculpa, é fígado, e esplenomegalia é o aumento do baço, tá bom? E pode ter problemas neurológicos também no paciente. Na fase crônica, que é a fase com geralmente sinais indeterminados, e a fase crônica sintomática, que é quando acontece a cardiopatia chagásica. Vocês conseguem ver esse último coração, esse maior? Esse coração é cardiomegálico, ou seja, é um coração aumentado, muito possivelmente por causa da doença de Chagas. E aí podem acontecer arritmias e outras situações que podem trazer problemas ao paciente, tá bom? O diagnóstico geralmente é feito a partir da presença de sinais, como, por exemplo, cardiomegalia, cansaço, febre, hepatomegalia, esplenomegalia, enfim. E a profilaxia é melhoria de habitações rurais, evitar casas de pau a pique, o combate ao barbeiro, a busca ativa é feita desses barbeiros e o controle do doador de sangue. Então, vamos continuar. A próxima doença é a malária. E aí eu estou me referindo a uma doença que é muito comum na região norte do Brasil. A doença de Chagas também é muito comum na região norte e nordeste do Brasil, tá bom? Então, a malária ela é causada principalmente por 3 tipos de plasmódio, que é o plasmódio vivax, o falciparum e o malariae. O vivax e o falciparum são menos incomuns, o malariae é o mais comum, tá bom? Embora entre o Vivax e o falciparum, o Vivax é o mais comum, tá bom? O ciclo heteroxeno, que quer dizer isso, lembra que eu falei, que é o ciclo que está no mosquito e está no homem. O habitat do parasita principal, basicamente, o habitat do parasita são as florestas, por ser mais uma vez o mosquito o agente causador dessa doença. É importante que a gente busque evitar espaços de desmatamento, áreas que antes eram rurais, e acabaram sendo utilizadas para moradia, enfim. Então é muito comum, quando se invade o habitat do mosquito, evoluir para algum tipo desses problemas, tá bom? A transmissão, ela é basicamente feita pela picada do mosquito Anopheles, a fêmea,
E pode também acontecer transmissão congênita, ou seja, de mãe para filho. A malária pode levar à morte, e aí o principal problema é que a gente chama de esquizogonia. O que é a esquizogonia? É quando o agente causador da malária acaba entrando dentro da hemácia. E aí vai acabar causando, como tem escrito aqui, uma grande destruição das hemácias, liberando um pigmento meio amarelado, que a gente chama de pigmento malárico, tá bom? Que é hemozoína. E aí, quais são as principais características, os principais sinais e sintomas da malária? O acesso malárico se caracteriza principalmente por calafrio, suor e calor. E aí, a malária tem o que a gente chama de febre terçã ou febre quartã. O que quer dizer isso? O paciente ele tem febre e aí ele começa a tremer de frio. Presença de calafrio, não é? E aí esse indivíduo vai ter problemas, a febre cessa, depois ela volta mais forte. Isso acontece por 1, 2, 3 dias. E essa febre permanece por um bom tempo. Por isso que ela é chamada de terçã. Então ela aparece por 3 dias, geralmente no fim da tarde, e aí ela desaparece. E esse paciente geralmente evolui para anemia, porque a esquizogonia basicamente leva à destruição das hemácias, tá bom? O diagnóstico, ele é clínico através da presença desses sinais e sintomas, da febre, enfim. E o laboratorial, que é quando se conhece, faz exames de sangue para se avaliar a presença do parasita, tá ok? Onde é que essa doença costuma acontecer? Basicamente em populações dispersas, aquelas populações, por exemplo, na Amazônia, no Pará, que estão mais longe dos grandes centros urbanos, migrações constantes de habitantes e a moradia inadequada, como as ocas ou casas de palafita, casas sem parede. Como é que eu previno dessa doença? Basicamente tratando o homem doente, protegendo o homem sadio com tela, com mosquiteiro, e combatendo a transmissão a partir da fase larval. Mais uma doença é a tricomoníase. Essa é uma doença muito comum, muito comum, porque ela é uma doença causada pela Trichomonas vaginalis. Ela é uma doença que vai infeccionar principalmente o trato genital masculino e feminino. É muito mais comum na mulher, porque o órgão feminino ele é muito mais aberto, muito mais exposto. A transmissão ela é feita de forma durante a relação sexual. O homem, quando eu falo homem e mulher são os principais vetores da doença durante a ejaculação. O homem ele vai acabar levando a tricomonas para a vagina da mulher. E a mulher acaba se tornando mais susceptível por causa do formato do aparelho reprodutor dela, da vagina, tá bom? Qual é a profilaxia? A profilaxia é abster-se da relação sexual enquanto faz tratamento, o uso de preservativo, principalmente os preservativos de barreira, tá bom? Como as camisinhas, limitar o número de parceiros e, se um dos parceiros estiver infectado, o outro também deve fazer o tratamento. Porque muito possivelmente esse indivíduo vai desenvolver a doença em algum período da sua vida. O tratamento ele é feito basicamente com os nitrimidazóis, como por exemplo o metronidazol. Voltando rapidinho, isso aqui, essa imagem que vocês estão vendo é de um colo de útero infectado. Aqui é a vagina, o ospéculo abre, e esse aqui é o colo do útero, totalmente infectado pelo Trichomonas vaginalis. A mesma coisa acontece com o pênis do homem, tá bom? Ele fica na uretra e durante a micção ou a ejaculação, ele acaba sendo exposto. A ameba, que é a famosa amebíase, né? Que é basicamente transmitida por 4 tipos de Entamoeba, que é a Entamoeba coli, a Entamoeba artmannia, a gingivalis e a endomartinana. O ciclo é basicamente quando você come algo que não foi higienizado corretamente, por exemplo, saladas, alimentos que vieram da horta, enfim, a colheita que tiveram contato com o solo. E aí vocês vão entender o porquê. Porque o ciclo de transmissão dessa doença é basicamente feito com a ingestão de cistos. O que são cistos? É como se fossem os ovinhos da ameba. Então, ela deposita no solo, consequentemente, quando você come um alimento que teve contato com o solo e não foi
totalmente higienizado, você vai acabar evoluindo para o adoecimento por causa da não lavagem do alimento, tá bom? A amebíase, ela pode trazer dois tipos de colite. Colite é a inflamação do cólon. O cólon são as porções do intestino grosso. E aí, mais uma vez, eu não sei se vocês estudaram anatomia, vocês nunca me respondem. Se já tiveram aula de anatomia, me respondam aí, por favor. O cólon, o intestino grosso, ele é dividido em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. Tá bom? Então, a inflamação desses cólons a gente chama de colite. Pode ter a colite não desentérica e a colite desentérica. A colite desentérica é aquele conceito que eu dei para vocês de desenteria, vocês devem lembrar, que geralmente desenteria tem cólica, geralmente desenteria tem muco, tem presença de sangue, e pode também, nessa colite, ter febre moderada. A epidemiologia da amebíase, a gente vai ter muitos indivíduos têm contato com a ameba, porque quando a gente é criança, a gente leva tudo que está no chão à boca, né? A gente coloca um lápis na boca, muito possivelmente quem está fazendo a anotação agora colocou o lápis na boca sem nem lembrar que esse lápis já pode ter caído no chão, enfim. Quando você pisa no chão, você caminha pela casa, você acaba trazendo esses cistos da rua para dentro de casa, enfim. A transmissão é oral, ou seja, você vai acabar se infectando quando você coloca alimento infectado na boca através desses cistos. Eles permanecem viáveis por muitos dias. A maioria das pessoas é portador assintomático, então muita gente tem, mas acaba não evoluindo para nenhuma doença. O tratamento... a profilaxia, como é que a gente evita, né? Então, saneamento básico, educação sanitária, ensinando as pessoas a lavarem as mãos, a lavarem os alimentos, terem cuidado para não ingerirem alimentos sujos e, de algumas formas, as vacinas podem acabar trazendo cuidado específico. E o tratamento é feito com metronidazol também e alguns amebicidas. E é isso. Até mais, a gente tem mais uma aula, tá bom? Onde a gente vai acabar o assunto de parasitologia.